Diz o texto, no final de Hebreus 11, que o mundo não era digno deles. Deles quem? Depois que nós vimos ali, pessoa por pessoa, né? Abel, Noé, Enoque, tal. Chega nesse ponto, depois que ele fala do Josué e da Raabe, ele diz assim, e nem dá tempo, e eu nem tenho pergaminho suficiente para escrever de tantos outros que pela fé fizeram coisas extraordinárias. Aí ele fala de Davi, ele fala de outros homens que também pela fé fizeram muitas coisas. Sansão. E aí no final ele diz isso: todos esses homens e mulheres que fizeram algo, que viveram algo extraordinário pela fé, o mundo não era digno deles. Eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho, por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você sabe que a carta aos Hebreus não é uma epístola. Epístola é um tipo de texto. Todo texto enviado de um lugar para o outro pode ser chamado de carta. Mas o texto epistolar, ele tem algumas características que Hebreus não tem. Autor, remetente, destinatário, ocasião, saudação inicial, despedida no final. A carta aos Hebreus não tem nenhuma das características de um texto epistolar. Portanto, os eruditos dizem que a carta aos Hebreus é, na verdade, um sermão, uma homilia, uma pregação, uma mensagem. Tudo indica que o autor domina bem o grego e cita, toda vez que ele vai fazer citações do Antigo Testamento, ele cita a Septuaginta, o que aponta para a grande probabilidade de ser um grego. Ainda que a teologia seja paulina, parece que o autor era grego, o pregador desse sermão, pela forma como ele cita. Paulo, em suas 13 cartas, cita o texto original, como ele sabe de cor, o hebraico. Mas o escritor aos Hebreus, ele cita a Septuaginta, o que revela que ele lia o Antigo Testamento em grego. E ele é um excelente pregador. Parece que fez curso de oratória, sabe estabelecer um discurso com tópicos onde ele vai progredindo para o ápice da ideia. E a ideia desse sermão é a supremacia de Cristo. Então ele vai dizendo que Cristo é suficiente aos hebreus, porque a ocasião aqui é a perseguição. Os hebreus agora convertidos estão sendo perseguidos para abandonar o cristianismo e voltarem para o judaísmo. E eles então recebem essa carta para motivá-los e instruí-los de que Cristo é suficiente. Não precisa mais do sacerdote, não precisa mais matar o bicho, não precisa mais ir ao templo. Crendo em Cristo está tudo resolvido. E aí, essa é a tese do pregador aqui. Cristo é superior à lei, aos anjos, ao sacerdócio, e ele vai colocando todos os elementos do judaísmo e colocando Cristo acima. Ele dá um elemento e coloca Cristo acima. E nesse ponto ele fala todos os, entre aspas, heróis da fé. E a tese dele é: Cristo está acima de todos esses homens e mulheres.
Eles fizeram coisas extraordinárias. Eles viveram algo extraordinário. O mundo não era digno deles. Eles sofreram muito. Porém, não obtiveram a concretização da promessa. Existem duas formas da gente interpretar isso daqui, pelo menos. A primeira é entender que tem gente que morre e não vê o que é que Deus prometeu para ele. Por exemplo, Deus planejou para Davi construir o templo. E Davi comprou o terreno, Davi juntou o dinheiro, e na hora de fazer, Deus falou: não, 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 não. Você matou muita gente, tem muito sangue na sua mão, não quero que você faça não. E aí Davi passou para o Salomão. E aí no livro das Crônicas a gente tem Davi no leito de morte chamando Salomão e dando aquelas últimas palavras: seja forte, seja homem, conclua a obra que está diante de você. Então Davi, que trabalhou anos e anos para construir um templo, morreu sem ver o templo, porque quem construiu foi Salomão. E existe, num sentido lógico, poético, metafórico, a gente entende, licença poética e tudo que está envolvido na composição de uma música. Eu não sou desses chatos, não, de ficar pegando letra de música e, né? O músico é um artista, ele não é um teólogo. A proposta dele não é fazer teologia, a proposta dele é fazer a arte que glorifique o seu Criador. Então eu acho também muita chatice a gente ficar pegando tudo quanto é cisco e detalhe, chato. Né? Os muçulmanos têm os xiita, os crentes têm os chaato. Misericórdia. Deixa os meninos cantar em paz, gente. É música, é poesia, não é literal, não. Então tem uma música que eu gosto muito até. E o cara diz: quem tem promessa de Deus não morre. Você conhece essa, né, Geraldo? O Geraldo já fez assim: é isso aí, pastor, é isso mesmo. Você gosta dessa também, Geraldo? O cara de Hebreus está dizendo que a gente morre e não vê todas as promessas. E tem a outra maneira de interpretar isso aqui. Já que o tema desse sermão é a supremacia de Cristo, então tudo que é falado aqui aponta para Cristo. Então a segunda forma de interpretar é que a promessa era a vinda de Cristo. Então pode ser que o autor estava dizendo: eles fizeram muita coisa extraordinária, eles viveram muito milagre, sofreram demais, contudo, não viram Cristo. Morreram sem ver o Messias. Lembra de Zacarias, quando eles chegam com Jesus, José e Maria, e Jesus está com 8 dias de vida, e ele pega Jesus e fala assim: agora eu já posso morrer. O Simeão, lembra? O Simeão que pega e fica tão emocionado e fala: agora eu já posso morrer, porque eu vi o Messias. Então o que o autor está dizendo aqui é: tem gente que morreu e não viu. Eu não sei se é uma, se é outra, se é as duas, fique à vontade. Mas algumas palavras aqui chamam minha atenção. Primeiro, a palavra mundo. A palavra grega aqui é cosmon. É o cosmo. É mundo em que sentido? Porque João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, a palavra lá é a mesma. E ali parece que Deus amou a humanidade. Ali parece que quando diz que Deus amou o mundo, Deus não amou o sistema pecaminoso, que a gente metaforicamente se refere como mundo. Coisa de Deus e coisa do mundo. Mundo no sentido de sistema pecaminoso. Deus não amou isso. Então só resta ou Deus amou o planeta, ou Deus amou a humanidade.
pelo que sugere o texto, todo aquele que nele crê, sugere seres humanos, então a interpretação é que cosmo ali é todas as pessoas. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho. E todo ser humano que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Aqui a palavra é a mesma. Então pode ser que o autor estava dizendo: a humanidade não era digna de ter esses homens vivendo entre eles, porque eram homens diferentes, diferenciados, crentes, que viveram coisas extraordinárias através da fé. Ou pode ser que o autor está dizendo que toda a criação existente, o cosmo, não é digno de receber pessoas desse nível, de tão crente que eles eram. Eu não sei se é uma coisa ou outra, fica à vontade. Agora, o que eu sei é que o mundo não era digno deles. Eles andaram pelos desertos. Deserto é complicado, né, irmão? É calor de dia, é frio de noite, é areia, é vento. Bora todo mundo morar no deserto? Mas eles também andavam pelos montes. Aí monte já é mais fresquinho, né? Monte já tem vegetação, às vezes tem até uma aguinha. O monte já é um lugar mais elevado. Então está no deserto, mas às vezes está no monte, está numa cova, dentro de um buraco, nos antros, ou seja, nos lugares menos prováveis, eles também estiveram lá. Eles obtiveram, apesar de todas as dificuldades, obtiveram um bom testemunho, por meio da fé. E aí, obtiveram um bom testemunho, mas não obtiveram a promessa que esperavam. Promessa relacionada à vida e família deles, ou promessa relacionada ao Cristo, que eles morreram sem ver. O fato é que não receberam. E também não foram aperfeiçoados, ou seja, não viveram o ápice do que poderia viver. Numa perspectiva, não deu tempo de viver tudo. Numa outra perspectiva, não conhecendo Cristo, não tendo a revelação por completo, morreram sem terminar o ápice da revelação. Não foram aperfeiçoados. Você tem que se lembrar que perfeição na Bíblia não é ausência de defeitos, de erros. Perfecto. Ou seja, feito por completo, terminado. Então, pode ser que o autor está dizendo: Deus tinha previsto algo melhor para nós. O que pode ser que Deus tem melhor para nós e não tinha para eles? A vinda de Cristo. E eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, sem a revelação completa que nós temos sobre Cristo, eles morreram sem conhecer o ápice da revelação, que é o Cristo. Amém? Explicou ou complicou? É só para mostrar que eu estudei. O que é que precisamos para ter uma fé além da promessa? Agora a gente vai para a prática, porque na prática a teoria é outra. Tudo bem, pastor, entendi que não é uma epístola, mas como é que eu lido com aquele problema que eu estou lá? Porque quando terminar aqui, vai ter o aniversário aí da Larissa, e aleluia, amém, e então a maioria aqui por isso, e aleluia, mas depois eu vou embora, e quando eu chegar lá em casa, pastor, o problema está lá, e o que eu faço? Porque amanhã eu vou trabalhar, e quando eu chegar lá no trabalho, o problema está lá, e o que eu faço? Saber que Hebreus não é uma epístola, vai resolver o quê? Na prática, às vezes, a teoria é outra. Então o que a gente precisa é ser e ter
referência. O texto usa a palavra mundo. Não sei se está falando da humanidade ou se está falando de toda a criação. O fato é que esses homens e mulheres que têm os seus nomes aqui nesse capítulo, passaram por este mundo e não se corromperam com este mundo. Viveram o propósito para o qual nasceram. Isso está revelado no fato de que obtiveram bom testemunho. A gente vive no mundo, irmão. A gente vive nesse planeta. A gente vive com esse sistema pecaminoso. E nós estamos permeados desse sistema, que às vezes é humano, às vezes é diabólico, às vezes é demoníaco, e às vezes é carnal. Às vezes eu mesmo me atrapalho, às vezes é o diabo que me atrapalha, às vezes é um demônio que me atrapalha, às vezes é um outro ser humano que me atrapalha. Tem um monte de coisa que atrapalha nós. Para ajudar tem um só que é Jesus, agora para atrapalhar tem um monte. E o texto diz que eles, mesmo tendo vivido todas aquelas dificuldades, obtiveram bom testemunho. Foram referência. E também tiveram referência. Então, a gente não tem escolha. Ou a gente é referência para alguém, ou a gente tem alguém como referência. Porque senão a gente fica muito perdido. E na verdade, o que parece pelo texto, que vem desenrolando nome por nome, e os nomes estão todos atrelados um ao outro, me parece é que todos os que foram referência, tiveram alguém como referência. Será que a gente não está conseguindo ser referência, porque a gente não está buscando ter uma referência? A quem eu busco imitar? Ah, pastor, eu imito Jesus, mas às vezes é difícil ver Jesus para imitar. É mais fácil ver Jesus na pessoa de alguém. Por isso que Paulo facilitou, dizendo, imitem a mim, que eu imito Cristo. Então a pergunta é, quem está sendo Cristo para mim? E para quem eu estou sendo Cristo? A gente precisa ter dignidade. O texto diz que o mundo não era digno deles, mas eles eram dignos, mais dignos que o próprio mundo em que viveram. A pergunta é essa: nós somos mais dignos que o mundo que nos cerca? Ou às vezes o mundo tem sido mais digno do que nós? Conversando com alguém essa semana me disse, pastor, vivi uma situação complicada, em que entrou na situação um advogado, e o advogado queria se dar bem em cima de mim, e me colocou um negócio que eu teria que pagar, quando na verdade eu não tinha que pagar. No final das contas eu constatei que era uma desonestidade. E sabe o que eu descobri? Que o advogado era crente. Jesus disse, às vezes os filhos das trevas são mais prudentes, astutos, sábios do que os filhos da luz. Existe a possibilidade da gente estar menos digno do que os ímpios. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, e que a gente não se ache na posição de sermos menos dignos que os ímpios. Precisamos ter resiliência. O texto diz que eles sofreram muito. Passaram por desertos. E deserto ali pode ser literal, porque alguns dessa lista de Hebreus 11 realmente passaram pelo deserto geográfico. Mas esse deserto também pode ser metafórico,
Porque nem todos dessa lista, de fato, pisaram ou viveram no deserto, mas passaram por desertos existenciais. Chegou. Estamos recebendo a Leandra. Fica de pé aí, Leandra, para o pessoal te ver. A Leandra de onde, gente? Lá do Espírito Santo. Lá de Guaranhuns. Veio trabalhar aqui em Santos. Passou aqui para matar a saudade. Obrigado, Leandra, pelo esforço. O Everton e a Débora tiveram aqui no final de semana. Agora a Leandra. Já vai fazer 3 anos, gente. Vocês não esquecem de mim, não? Isso é bom, né? Depõe a nosso favor. Eu nunca pisei num deserto geográfico. Eu nunca fui no Saara, eu nunca fui lá na Palestina, eu nunca pisei num deserto geográfico. Já andei em alguns lugares do Brasil que é bem quente, mas nada perto de deserto. Agora, eu já tive nos desertos, viu? Às vezes a gente nunca pisou num deserto, mas já passou por vários desertos. E não tem outro jeito de vencer o deserto a não ser pela resiliência. Continuar marchando, continuar caminhando, continuar indo em frente, porque por maior que seja o deserto, nenhum deserto é eterno. Uma hora a gente vaza do outro lado e chega no oásis. Glória a Deus. Precisamos ter espiritualidade, porque se precisa de resiliência para viver o deserto, precisa de espiritualidade para subir os montes. Diz que eles andaram pelos desertos, mas também subiram os montes. Às vezes a gente está no deserto, mas às vezes a gente está no monte, na presença de Deus. Como eu aprendi um dia, eu acho que foi em Minas Gerais, fui cumprimentar um menino, e aí, varão, como é que você está? Aí ele, ô pastor, estou igual sardinha. Sardinha, como assim? Estou apertado, mas estou no óleo. Essas metáforas do evangeliquez, que é só nós que entende, né? Outra vez o menino falou, eu tô igual pastel de rodoviária, pouca carne e muito óleo. Às vezes a gente está assim. Falei domingo do Formiga, né? Skatista. Tá ruim, mas tá bom. Às vezes é deserto, às vezes é o alto do monte. Às vezes a gente não consegue ver nada, às vezes a gente tem uma visão privilegiada. Às vezes está faltando, às vezes está sobrando. Qual é o segredo? Lembrar do que Paulo disse aos Filipenses. Eu posso passar fome, eu posso ter comida, eu posso estar preso, eu posso receber uma festa de aniversário, mas eu posso também ninguém lembrar de mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos ter confiança. Se no deserto precisa de resiliência, no monte precisa de espiritualidade. Deserto é a dificuldade, é a escassez, é o calor do momento que deixa a gente meio... O monte é a presença, face a face com Deus, estamos no óleo, aleluia. Mas tem hora que a gente está na cova, e a cova está cheia de leão. O deserto fala de escassez, o monte fala de estar na presença de Deus, íntimo do Senhor. E a cova fala daqueles momentos de perigo, em que a gente quase que sente o bafo do capeta. Meu avô saiu um dia de tarde, minha avó estava trabalhando, dando aula,
no grupo escolar Emílio Soares, na cidade de Tombos, Minas Gerais. Por volta das 4 da tarde, minha avó ainda não tinha chegado, e meu avô foi ao médico pela primeira vez na vida, sozinho. Porque nós vai no médico com elas do lado, certo? Se você está indo no médico sem sua mulher, você precisa consertar isso aí, está errado. O homem que é homem vai no médico com a esposa. E quando chega lá, o médico olha para a gente, e aí? A gente fala, é ela que sabe. Ela. Fala aí, amor, o que eu tenho? Só que naquele dia não teve outro jeito, seu Olinto Mesa-Barba foi no médico sozinho. E ele tinha um problema congênito que eu, infelizmente, herdei. As taxas elevadas. Não importa o que faça da vida, a taxa fica elevada. E ele foi lá para ver o que era. Voltou. Quando ele voltou do médico, minha avó já tinha chegado. Já estava começando a fazer a janta. Minha mãe era jovem, dos seus 20 e poucos anos. E tinha um namorado, César, o apelido Lugão. Minha mãe estava na sala namorando, no sofá da sala, aquela época que namorava, né? Na casa do pai, só pode ficar ali no sofá, né? Encosta assim mais ou menos e tal, não sei como é que era, diz que era. Agora, sabe o que eu acho engraçado? É que o pessoal fala, não, porque antigamente era tudo de muito respeito, não sei o quê, nenenê, lá, nem encostava a mão. Aí quando você vai se aprofundando mais na história, aí você vê que não era bem assim não, né? Que tem uma turma que engravidou. Como é que engravidou? Só encostando a mão. As crianças já saíram, né? Aí, minha mãe está com o Lugão lá no sofá da sala, minha avó na cozinha começando a fazer a janta, chega seu Olinto Mesa-Barba do médico. Quando ele, a tal da raspada de goela, minha avó chega a chorar. Quando eu vou lá visitar ela, e às vezes eu faço, ai, a raspada de goela é igual do Olinto. Porque meu avô fumava muito. Aí ele raspou a goela, minha avó, ele chegou, desligou a panela e foi lá, ei, Olinto, e aí? E aí, como é que foi lá no médico? Como é que foi? Ah, foi, falou. O homem não sabe explicar nada direito. Aí minha avó, ô Linto, fala comigo. Aí ele foi no quarto, foi tirando a roupa. Ô Linto, fala o que o médico falou. Ah, falou lá. É negócio de capetético. O que é isso, Linto? Fala direito, meu filho, não sei o que, tal. Aí ele trocou a roupa, veio, opa, bom, tal. Josiane. Aí foi lá, cadê meu café? Cadê meu negócio? E minha avó, ô Linto, pelo amor de Deus, o que o médico falou? O que é que tem? Meu Deus, não dá para deixar o homem sozinho, não sabe falar nada. Aí ele ficou nervoso e falou, já falei, ele disse que eu estou capetético. Aí minha avó, Olinto, pelo amor de Deus, Olinto, para de brigar. O Lugão, que é um cara muito inteligente, foi diretor do Sesc lá no Rio, cutucou minha mãe e falou assim, Jô, será que não é diabético? Aí minha mãe, ô mãe, é o que, Josiane? Será que não é diabético? Ah, Olinto, vem aqui. O médico não falou que você está diabético? Mas minha filha, diabo e capeta não é a mesma coisa? Aí quando perguntava para ele, o que você tem, vô? Ele, estou capetético. E o pastor Arídio, pregando aqui há 3 anos atrás, né? Fevereiro de 22, depois eu saí do culto, nós fomos comer uma pizza, eu fiquei até 3 horas da manhã, né, Regis? Lá na casa dele, o Regis foi me buscar lá para levar no aeroporto. Aí ele falou, eu estou Jesus ético. O que é isso, pastor? Não, porque disseram que eu estou diabético. Eu não tenho nada com o diabo, não, eu estou Jesus ético. Eu vou te falar, essa turma é maravilhosa. Portanto, a gente precisa ter confiança. O texto disse, quando eles estavam na cova, tiveram um bom testemunho pela fé. Ou seja, na escassez do deserto, foram resilientes.
na presença íntima de Deus, foram espirituais. E quando o inimigo rosnou no cangote deles, eles foram confiantes e Deus livrou todas as vezes. Fez o leão ficar vegetariano. Você já viu isso? Você já viu leão vegetariano? Foi aqueles lá do Daniel. Quando Daniel pisou na cova, os leões viraram vegetarianos. Eu vi uma vez um irmão muito criativo usar uma ilustração nesse texto. Eu acho que beira um pouco a alegoria, mas eu vou repassar para você o exemplo, porque eu achei maravilhoso, criativo demais. Ele diz: pastor, você sabe por que os leões não comeram Daniel? Aí eu: não, irmão, porque Deus livrou. Claro, Deus livrou, mas como? Não sei, meu irmão, o que você acha? Ele: eu acho não, está escrito. Eu: não, está escrito, como é que você viu? Pastor, leão come o quê? Aí eu: carne. Aí, pastor, Daniel era tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que ele não era nada carnal. Aí o leão não sentiu o cheiro de carne e não comeu ele. E nos antros da terra? Quando eu era criança pequena lá em Tombos, eles usavam esse termo antro para falar de um lugar que tinha muito alguma coisa ruim. Ah, aquela casa ali é o antro da perdição. Ah, aquele lugar ali é um antro de bandidagem. É só relacionado ao que não presta. Pois bem, neste mundo, quando a gente consegue viver de um jeito do qual o mundo não é digno, quando a gente consegue obter bom testemunho pela fé, quando a gente consegue ser resiliente no deserto, espiritual no monte, confiante, sendo atacado, corajoso para andar e pisar em qualquer lugar. Ah, mas aquilo ali é um antro de não sei o quê. Se a gente não pisar lá, não vai ter luz brilhando ali. Jesus disse: não faz sentido acender uma lâmpada e botar embaixo da mesa. A gente acende lâmpada e bota para iluminar o ambiente. A gente não esconde lâmpada. Jesus disse que não faz sentido manter o sal dentro do saleiro. O sal só faz sentido se ele sair do saleiro e encontrar a carne, o alimento que precisa ser salgado para ser preservado. O sal preserva o alimento. Portanto, o que Jesus estava dizendo é: os meus discípulos vão sair pelos antros de forma corajosa para iluminar onde está em trevas e para preservar a geração que está depravada, apodrecendo no pecado. Irmãos, nós temos que ser corajosos para pisar em alguns lugares, sem ser influenciado por aquele lugar, sem deixar que o lugar molde a gente, mas a gente moldar o lugar. É fácil? Não, tem que ter coragem. Por isso que a gente precisa ter bom testemunho. Bom testemunho. Daquele tipo assim das pessoas pedir desculpa quando vai falar alguma coisa que não devia. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Deve ter vivido, porque você é top, né? Depois que você morrer, a sociedade bíblica vai botar seu nome aqui no Hebreus 11. Estou falando sério. Você já viveu essa experiência de você estar no trabalho, na escola, no bairro, na família,
E de repente alguém vai falar um negócio e fala, desculpa aí, que você é crente, né? Mas... E aí vai e fala ou faz o negócio. Bom testemunho a ponto de todos saberem que não adianta fazer nenhuma proposta para nós. A gente não vai aceitar. Fulano eu nem chamo porque é crente e não vai mesmo. Às vezes, entra na minha timeline uns cortezinhos de podcast dos jogadores de futebol. E o que eu paro para ouvir é sempre os comentários, corte do podcast do Vampeta. O Vampeta é engraçado demais. É o Vampeta e o Aloysio Chulapa. O Vampeta é baiano, né? E o Aloysio é alagoano. É alagoano, né? Ele é lá do Arapiraca, né? Anadia. Mas ele jogou no time da Arapiraca, não? CSA. CRB. Não, ele foi para o Flamengo primeiro, depois veio para São Paulo. Isso aí. É baiano e alagoano, é aquela turma engraçada demais. E às vezes, quando aparece lá o negócio do Vampeta, eu paro para ouvir. Qual é a resenha do Vampeta? Vira e mexe, ele fala, não, estava eu, fulano, beltrano, ciclano, que o ciclano, você sabe, né? Dizia que era crente, mas estava também junto com a gente. Aí outra resenha do Vampeta, estava eu, fulano, mas tinha o fulano também, que diz que era crente, mas ele estava em todas também, era pior do que nós. Mas teve um dia que o Vampeta falou, estava eu, fulano, beltrano, ciclano, agora aquele fulano não foi, porque aquele lá é crente mesmo. Não, aquele lá é crente mesmo. Aí eu falei, opa, pelo menos um, aleluia. É desse tipo de bom testemunho que nós estamos falando. E às vezes precisa ter a paciência, né, irmão? Porque a gente vive, a gente crê e não vê a promessa. Mas o texto está dizendo que o Abraão não viu a promessa. Vou fazer de você uma grande nação. Abraão morreu e não teve nação nenhuma. Foi quase 500 anos depois do Abraão que teve a nação. Porque só virou nação quando um povo com uma lei possuindo uma terra. Aí o povo teve que ir para o Egito, o povo teve que sair do Egito, porque era 100 pessoas, era uma tribuzinha. Era 100 pessoas, como é que 100 pessoas formam uma nação? Essas 100 pessoas têm que virar milhões para ser uma nação. Aí Deus, como diz o Paul Hoff, pegou aquelas 100 pessoas e botou na incubadora, que é o Egito. E aí saiu 5 milhões. Opa, agora dá para ter nação. Aí eles recebem a lei no meio do caminho e tomam posse da terra. Tudo aquilo foi prometido para Abraão, mas ele não viu nada daquilo. Quem viu a nação de Israel com Josué foram os netos do Abraão. Irmão, tem coisa que a gente está fazendo hoje, que quem vai experimentar o resultado do que a gente está fazendo hoje, exercendo fé em alguma promessa de Deus, se Jesus não voltar, é o nosso neto. Você acredita nisso, irmão? Que uma decisão sua, pela fé agora, pode impactar a vida do seu neto? É isso que o texto está dizendo. Por isso que é preciso a gente viver com paciência, porque tem coisa que só vai acontecer com os tataranetos da gente. E louvado seja Deus, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar e melhorar e aproximar de Deus o meu tataraneto, eu vou fazer, mesmo que não respingue para mim, que respingue nele. Se Jesus não voltar, que meu tataraneto possa dizer, o meu tataravô, pastor da PIB Itaim lá em São Paulo, tomou essa decisão e é por isso que eu estou vivendo isso aqui hoje. Eu não vou ouvir, eu não vou ver, mas eu participei.
Às vezes a gente não vai ver, mas o importante é participar do negócio. Não quero ficar de fora do que Deus está fazendo na minha geração, que pode impactar 10 gerações para frente. Amém? Por isso que é preciso ter perseverança. Porque se o Abraão morreu e não viu, quem sou eu para querer ver tudo antes de morrer? Paciência e perseverança. A gente vai vazar do outro lado. É só não olhar para trás. É só não largar a mão do arado. Vamos para frente, perseverando. Daqui a pouco nós estamos na Nova Jerusalém. O que precisamos para ter uma fé além da promessa? Eu vou ter que terminar logo. Desculpa, Larissa, eu planejei terminar bem rápido, para aproveitar bastante seu aniversário. O que é que nós precisamos, gente? Para ter uma fé além da promessa, como perguntou o Regis. E se Deus não fizer? O que é que a gente precisa para continuar crendo? Vamos ficar de pé? Já vai esticando as canelas aí. Separa aí o presente da Larissa. Trouxe não, irmão? Faz um pix. Bota o pix da Larissa aí, gente. Quem não trouxe presente, faz um pix. Não importa o valor, faz um pix. Dá uma moral para a menina. Eu ia pegar no pé dela, que hoje é aniversário, o que ela está fazendo aqui? Mas tudo bem, que... Tá bom. Vamos ler? O que é que nós precisamos para ter uma fé além da promessa? Viver... sendo referência, com dignidade e resiliência, exercitando a espiritualidade com confiança e coragem, dando sempre bom testemunho, com muita paciência e perseverança. Amém.